Take my life, I lay it down at the cross where I am found. All I have I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours
Boa noite, amados. Bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. É o momento onde nós temos reservado para, no meio da semana, parar, refletir, orar e ouvir de Deus nesse espaço de tempo, todos juntos. Vamos começar louvando e cantando ao nosso Deus. Quebra as cadeias dos meus pecados, com amor tremendo, mais poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, com teu santo, Senhor nos deixa extasiados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com grande graça é seu infalível amor, que tomou meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus é o canto pelo que fez por mim. Que traz de volta ordem ao caos, dos órfãos faz filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, o sol brilha em sua força, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com grande graça é seu infalível amor, que tomou meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com grande graça é seu infalível amor, que tomou meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus eu canto pelo que fez por mim.
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Faço a leitura desse trecho e você acompanha na sua tela. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal, não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne.
Nós queremos ter um momento de oração nessa noite. Você poderá acompanhar os motivos na sua tela. Esteja orando por avivamento espiritual, o programa de imunização nacional no nosso país. A igreja, que a nossa igreja seja sal e luz entre as trevas do mundo que nos rodeia. Lembra da nossa escola dominical, que começa nesse domingo, e em particular esteja lembrando do reinício de todos os trabalhos dos vários ministérios, homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, grupos de oração, pequenos grupos de estudo bíblico, discipulado, todos reiniciando. Esteja pedindo para que Deus esteja usando tudo isso para a honra e glória dele, para somar junto aos esforços da nossa igreja. Oremos, você verá um countdown, você tem esse momento para poder levar esses assuntos e outros na presença do Senhor.
Ó Pai, nós te agradecemos pelo seu grande amor demonstrado a nós, por ter enviado Cristo Jesus, que pagou o preço em nosso lugar e hoje nos dá pleno acesso a Ti, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que esteja trabalhando no Brasil de diversas formas. Primeiro, queremos colocar todo o plano de imunização nas Tuas mãos. Esteja conduzindo e encaminhando, Senhor, a partir das autoridades federais, estaduais, municipais, locais, para que cada setor, Senhor, seja comandado por Ti, para que esse plano de imunização esteja atingindo a totalidade da nossa população. Mas não somente isso, mas nós pedimos por um avivamento espiritual no nosso país, tanto a nível nacional como também local, aqui a partir de nós mesmos, e colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Que a nossa igreja se torne uma agência do reino, sendo sal e luz dentro das trevas e de um local sedento, Pai, que nós possamos transmitir o verdadeiro evangelho, não apenas com palavras, mas com atitudes e ações. Nós queremos colocar nas Tuas mãos as atividades da nossa igreja. Lembramos da IBD, Escola Bíblica Dominical, que nesse domingo reinicia. Usa isto, Pai, para, de uma forma muito profunda, comunicar verdades em ambientes mais íntimos, de reuniões menores entre as pessoas que estarão participando. Traga todos que devem participar desse momento, que seja bênção. E lembramos em particular todos os ministérios que agora retomam suas atividades, os vários grupos de oração, homens e mulheres, os vários grupos de encontro, incluindo não apenas estes, mas os jovens, adolescentes, juniores até crianças. Use cada um, Senhor, e cada encontro, cada grupo para honrar o Teu nome e para nos fortalecer em Jesus Cristo. Que seja bênção e traga, Senhor, mais pessoas para se conectarem nesses grupos, para que sejam também abençoados por terem um contato direto contigo através de tudo que acontece nesses ministérios. Pedimos, Senhor, por tudo isso ainda, por o tempo que passaremos agora ouvindo a Sua palavra sendo ministrada aos nossos corações, pois em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor.
amor. Nós chegamos agora ao último estudo da nossa série Fruto do Espírito. Chegamos agora ao nono gomo deste fruto, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lembrar dos versículos? A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Hoje nós vamos falar sobre temperança, este último gomo, última virtude, última manifestação do fruto do Espírito. Temperança, ou domínio próprio, ou autocontrole. Esta virtude, meus irmãos, contrasta com as obras da carne. A Bíblia nos diz, os versículos anteriores a Gálatas 5, 22 e 23, que as obras da carne, elas são descontroladas. Diz aqui que são marcadas pela falta de controle. É a imoralidade sexual, inimizades, ciúmes, ambição egoístas, bebedeiras. Mas o fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio, é a nossa natureza sob controle. A palavra grega, enkrateia, domínio próprio ou temperança, significa moderação, é equilíbrio, é o controle ou domínio sobre os nossos desejos e paixões. Essa expressão enkrateia era usada para se referir, por exemplo, a um imperador, isso no grego secular, grego da época, era usada para descrever a virtude de um imperador que nunca permitia que os seus interesses pessoais influenciassem o seu modo de governar o povo. Olha que interessante. Então, um governador, ou um imperador, no caso aqui, que não permitia que interesses pessoais o levasse a negligenciar o seu povo. Os seus interesses pessoais não estavam acima dos interesses do povo. Que bom que os nossos governantes tivessem encrateia, tivessem domínio próprio, tivessem moderação ou tivessem autocontrole. Então, esse autocontrole, a temperança, é a capacidade de ter poder sobre os desejos, ao invés de ser dominado por eles. O cristão é chamado para viver uma vida de autocontrole. Paulo, a Tito, diz que devemos viver uma vida, e essa vida é resultado da graça de Deus, que renuncia à impiedade, às paixões mundanas, e vive de maneira sóbria, justa e pia, ou piedosa, nesse século, lá na carta a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Então, olha só, é uma vida que renuncia à impiedade, às concupiscências mundanas, e uma vida sóbria, justa e piedosa. Autodomínio, temperança, como fruto do Espírito, para vencer as concupiscências, os desejos pecaminosos. É o que Paulo está dizendo. Nossas inclinações são muito poderosas e precisam estar sob o domínio do Espírito. Todos nós temos paixões, desejos, inclinações, temperamentos. Tudo isso, todos eles, precisam estar sob o domínio do Espírito. A ausência do domínio próprio, da temperança, é a causa da maioria dos problemas que nós enfrentamos. Por exemplo, Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha, como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A outra tradução diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou já presenciou uma situação, ou você até já protagonizou uma situação na sua vida em que você não teve autocontrole, que você não foi temperante. Todos nós, em algum momento, ou observamos, ou já, de fato, agimos com falta de temperança. A Bíblia diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. E o sem
controlar aqui se aplica a várias situações. Eu quero compartilhar com você hoje algumas áreas em que nós precisamos demonstrar e aplicar o autocontrole. Dominar a si mesmo, só mediante o Espírito Santo. Desenvolver a temperança é obra do Espírito. Nós precisamos ter temperança, autocontrole, domínio próprio na área dos sentimentos. Queridos, sentimentos não são pecado. Sentimentos, eles são uma resposta natural da nossa vida. A questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Eu posso sentir, não devo reprimir, não tenho controle sobre isso. Sentimentos que são, de fato, reprimidos, eles se manifestam de outras maneiras, inclusive com raiva, com ira, com enfermidades. Não, o sentimento, ele vem. A questão é como que eu faço com o meu sentimento. Lembram? Paulo dizendo, irai-vos e não pequeis. Ira é um sentimento, mas não pequeis, não permita que a ira te domine, que você seja dominado por ela e peque. Você pode sentir irado. É um sentimento, a ira, a ser controlado. Caim vivenciou isso. Quando o primeiro homicida, quando Caim matou Abel, ou antes de matá-lo, Deus disse a ele, Caim, olha, reconheça seu sentimento aí. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos da obra do Espírito para termos temperança nos sentimentos, temos um autocontrole, um domínio sobre os nossos sentimentos. Segundo lugar, nós precisamos ter o autocontrole, o domínio dos apetites. Falando aqui, por exemplo, da embriaguez e glutonaria, é interessante, o pecado nada mais é do que coisas legítimas que são deturpadas. É pecado comer? Não. É pecado comer demais? Sim, é glutonaria. É pecado, por exemplo, você beber vinho? Não, a Bíblia não condena. Mas é pecado você se embriagar? Sim. Então a Bíblia, queridos, fala dos beberrões, dos glutões. Por quê? Porque são coisas que o Senhor permite, mas que são deturpadas. E somente por meio da obra do Espírito nós temos este controle, este domínio. Domínio sobre o álcool é sobriedade. Efésios 5,18 é interessante, que Paulo diz que o controle para a embriaguez é ser dominado pelo Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós dependemos da obra do Espírito para vencermos apetites como o comer, como o beber e tantas outras coisas. Precisamos da obra do Espírito em nossa vida. Nós vamos de autocontrole na área dos nossos desejos sexuais. A Bíblia também nos apresenta o sexo como sendo algo bom, uma união física entre um homem e uma mulher para ser vivenciada dentro do casamento. 1 Coríntios 7 diz isso, Hebreus 13, o sexo dentro do matrimônio. A Bíblia não apresenta o desejo sexual, a manifestação do desejo sexual como algo pecaminoso, mas como uma bênção de Deus para ser vivida ou desfrutada apropriadamente dentro do casamento e também dentro dos parâmetros de Deus no casamento. Certamente que mesmo na área sexual há questões das quais os cristãos devem se abster. Há atos pecaminosos, mas nós podemos desfrutar da vida sexual sob orientação e o domínio do Espírito Santo. Quantas deturpações na área sexual por falta da direção do Espírito, do domínio trazido pelo Espírito. Por exemplo, a pornografia. Quantas pessoas, por não ter o autodomínio, se tornaram escravos da pornografia. Nós precisamos também da direção do Espírito, do poder do Espírito para demonstrarmos temperança, autocontrole, autodomínio na área da manifestação dos nossos desejos e no desfrutar da nossa sexualidade. Nós precisamos também uma outra área da temperança, do autodomínio, na área dos que eu chamo de temperamentos. O jeito de ser de cada um. Uma palavra muito conhecida hoje ainda é a palavra temperamento, uma palavra antiga que foi forjada lá no mundo grego. O temperamento
é aquilo que é o meu jeito de ser, o que dá forças ao homem, como é que eu ajo, como que eu reajo. O temperamento é o meu jeitão de ser predominantemente. O temperamento são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, o lado das forças da minha personalidade e o lado fraco da minha personalidade. Nós precisamos, queridos, do autodomínio nessa área também da nossa personalidade, na área do nosso temperamento. E cada um tem um jeito. Por exemplo, algumas pessoas são mais pavio curto. Algumas pessoas são mais calmas. Algumas pessoas se entristecem com mais facilidade, outras não. Algumas pessoas agem muito impulsivamente, outras pensam mais, não importa. Mas temos que colocar isso sob a direção e o poder do Espírito. Salomão nos diz lá em Provérbios 16:32, vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor se controlar do que conquistar cidades inteiras. Outra tradução diz, é melhor ter domínio próprio do que comandar um exército. Então, você precisa fazer uma autoanálise. Quem você é? Você é mais estilo pavio curto? Peça ao Espírito Santo controlar esse seu pavio curto. Você é a pessoa que se magoa muito fácil? Peça que o Espírito Santo domine essa área da sua vida para que você não se magoe tão fácil. Você é alguém que fala de maneira muito ríspida? Peça que o Espírito Santo lide com a sua vida, ajudando que você reaja com mais calma. Como é que você é? Analise a sua vida, reconheça e peça que o Espírito Santo produza essa virtude, que é a temperança na sua vida. E por fim, queridos, nós precisamos da temperança no uso da nossa língua. Tiago diz que a língua é um mal difícil de ser controlado. Ele diz, os seres humanos são capazes de dominar todas as criaturas, todos os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém foi capaz de dominar a sua língua. Nós precisamos de sabedoria. O Espírito Santo pode, sim, dominar a nossa língua. O autocontrole é uma das áreas que nós mais precisamos do autocontrole na nossa vida. Não usar a língua para abençoar e amaldiçoar, somente para edificação, como diz o Tiago, devemos usar a nossa língua com palavras de edificação ou de bênção e não de maldição. Queridos, essa é mais uma área que nós precisamos do controle. Eu diria que uma das áreas cruciais, nós aprendermos ter temperança, ter controle, ter domínio sobre a nossa língua. Eu conheço muitas pessoas que se arrependeram de terem falado algo. Já disse aqui algumas vezes, para cada uma pessoa que me procura dizendo, olha, eu me arrependi de não ter falado algo, eu posso te apresentar outras 9 que disseram assim, eu me arrependo de ter falado. Por quê? Porque depois, quando você viu, já falou. Nós precisamos da direção do Espírito, da submissão ao Espírito, para que essa manifestação do fruto do Espírito apareça em nossa vida. Essas são apenas algumas áreas. Eu podia falar sobre a área do consumismo, do consumo, a área dos jogos e tantas outras coisas, a área do trabalho, áreas em que nós precisamos de temperança. Temperança no uso da tecnologia, tantas áreas, mas que você pode ir aplicando esses princípios à sua vida. Para ter autocontrole, em primeiro lugar, conheça a si mesmo. Tome atitudes diferentes, valorize a disciplina, ou seja, nós só vencemos com disciplina, e mais ainda, e mais importante, submeta-se à atuação do Espírito Santo na sua vida. O autocontrole, a temperança, é obra do Espírito da nossa vida, é fruto do Espírito. Que Deus possa te abençoar. Nós chegamos ao fim dessa série com as 9 manifestações do fruto do Espírito. Eu já estou com saudade. São manifestações maravilhosas. É a definição de um crente plenamente cheio do Espírito. A minha oração é que você possa rever cada uma dessas manifestações, dessas virtudes, e que elas possam estar sendo e sejam produzidas na sua vida a cada dia. O fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Minha oração é que você seja submisso à obra do Espírito na sua vida e que logo o fruto apareça plenamente, abundantemente na sua vida, para a glória de Deus e para uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe e que você seja alguém cheio do Espírito Santo. Amém. Pastor Elias, obrigado por falar um pouco sobre o autocontrole que tanto é necessário no nosso viver, sobre as nossas atitudes, ações e palavras em cada setor da nossa vida. Que o Espírito Santo esteja agora confirmando essas palavras e nos dando autocontrole no nosso viver hoje, durante esses dias e daqui para frente em nossas vidas. Chegamos ao final dessa série de estudos do fruto do Espírito e eu tenho certeza que todos que acompanharam foram ricamente abençoados. Desde agora que Deus esteja trabalhando na sua vida, não apenas sobre essa área de autocontrole, mas cada fruto do Espírito. Você poderá voltar e ver no canal do YouTube aquilo que já foi ministrado, relembrando. Talvez você poderá usar isso como uma forma de você estar reconectando a Deus nesses temas tão importantes, que Deus tenha pleno acesso ao seu coração e à sua conduta, à sua vida interior, para te transformar continuamente para a honra e glória de seu nome. Lembramos que estamos de volta à fase vermelha, segundo o Plano São Paulo, para os finais de semana, e isso implica que nesse domingo não teremos os nossos cultos, o nosso culto presencial, que era e vinha sendo pela manhã. Voltamos então apenas aos cultos virtuais, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Aqui no YouTube você poderá se conectar conosco e atravessar aqueles 2 momentos num culto virtual, mas nem por isso deixa de ser um culto prestado ao Senhor e certamente recheado com muito para a sua vida e o seu coração. Esteja conosco, então, domingo pela manhã às 9 e domingo à noite às 19 para os nossos cultos virtuais. Deus siga abençoando a sua vida neste final dessa semana, rumo ao domingo, onde nos vemos novamente aqui. E agora, você que gostaria, entra no Zoom, você já está com o link nos canais de comunicação da igreja, sai do YouTube, entra no Zoom para um momento de oração juntos. Deus te abençoe. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te